Olá, boa noite a você que está assistindo a gente. Terceiro episódio do Papo de Projetos. Muito obrigado a todos os presentes que estão aqui na mesa comigo. Eu sou o Eduardo, certo? Nós temos aqui o Gustav e o Rafael, que está substituindo nossa querida amiga Larissa, que não pôde estar presente. Um abraço para você, Larissa. Gustav, se apresente de novo. Então, um prazer ver todos vocês. Espero que vocês possam ver a gente e a gente está imaginando que pode ver vocês. Mas enfim, eu sou o Gustavo, sou da Polônia e atualmente estou fazendo intercâmbio aqui na melhor universidade particular do Brasil, Unifor. Olha aí. E estou extremamente empolgado por poder compartilhar nossa ideia do Papo de Projetos com vocês. Então, fica ligado. Fica ligado, viu? Rafael, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo. Aqui eu sou o Rafael. Estou substituindo a Larissa hoje, que infelizmente não pôde vir, mas vamos dar aquela dinâmica um pouco mais aqui pro podcast, com novos integrantes. E faço contabilidade, 7º semestre, terminando já, graças a Deus. E é isso. Eu acabei não falando meu curso, né, mas eu acho que vocês já sabem, eu faço administração, estou no último semestre também. Se tudo der certo, no final do ano eu me formo. E nossa querida convidada, Amelie, muito obrigado, Amelie, por ter aceitado o nosso convite. Espero que você esteja confortável aqui, é um prazer pra gente estar te recebendo. E eu queria que você falasse um pouquinho, quem é a Amelie? Oi, boa tarde. Eu sou a Amelie, eu estudei Alemanha e estou no meu segundo semestre aqui na Unifor. E eu estou estudando aqui comércio exterior. Sim, estou aqui com vocês. Estou esperando com vocês. Quantos anos, Amelie? Quantos anos a Amelie tem? 21. 21. Pois é, pessoal, como vocês perceberam, o intuito desse episódio do Papo de Projetos é justamente trazer o conceito de projetos para o âmbito do intercâmbio. Então, nós temos nossa querida intercambista da Alemanha, vinda de Berlim, correto? Sim. E nós vamos passar todo esse processo desde o intercâmbio, que a Amelie veio para cá, todos os projetos que ela teve que eventualmente passar para se estabelecer aqui, como ela disse, mais para frente nós vamos falar um pouco, que a ideia era vir só para ficar um semestre, né, Amelie? Acabou ficando um pouquinho mais, gostou do Brasil, gostou do clima, um pouco menos frio, Sim. futebol, sambinha, caipirinha, Pé na areia. Então, pessoal, vai ser um episódio muito descontraído, de fato uma conversa, como todos os episódios foram, né? Um pouco menos técnico, né? Mas ainda assim abordando a questão de projetos. Então, sejam muito bem-vindos, muito obrigado por estarem assistindo a gente, tá certo? Vamos começar do início. Como que nós iniciamos o conceito de projeto na Alemanha? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque, como a gente estava conversando ali fora, projeto está em tudo, né? A gente faz um projeto, às vezes, para passar de ano no colégio, por assim dizer. Faz um projeto para entrar na liga de, não sei, de futebol, de vôlei ou alguma coisa. Você se lembra, lá na sua infância, quais foram os primeiros projetos, se você gostava de brincar, de montar, de desenhar? Como era a Amelie lá na infância, lá na Alemanha? Como é que você pode explicar para a gente, até a gente fazer todo esse caminho até chegar ao Brasil e tudo mais? Me explica um pouquinho mais da tua vivência lá, me explica um pouco mais da tua família, me explica um pouco mais como que foi de fato a sua infância e todo esse processo até a adolescência e a fase adulta. Certo, eu sou da uma pequena cidade da Alemanha, estou da Mar, e eu tenho 2 irmãos. E eles estão muito mais velhos de eu. E, não sei, meus pais estão fisioterapeutas. Fisioterapeutas? Isso. E eu fui para escola e colégio perto da minha casa. E eu fui para uma colégio bilingual, então eu tinha muitas coisas na inglês. Foi muito legal para aprender. E depois eu terminei o colégio
Gostava de praticar esportes? Tinha algum hobby? Sim, eu fiz ginástica por, eu acho, 10 ou 11 anos. E também eu joguei tênis e Legal. um pouco de golfe. Menina esportiva. Ah. E depois eu comecei a fazer vôlei. Gostei muito também. Legal. Sim, acho isso. E a partir do momento que você teve a ideia de querer conhecer outro país, querer conhecer novas áreas, novos povos, novas culturas, né? O Brasil foi a primeira ideia? Você já conheceu outros países? O fato de estar mais perto ali na Europa e tudo mais. Como que foi isso? Depois do colégio, eu não sabia o que eu queria fazer depois. Então, eu fui para Nova Zelândia por 6 meses. Foi muito legal de ir lá e conhecer, falar mais inglês e conhecer novas pessoas e tipo isso. E eu realizei que eu gosto muito de viajar e conhecer novas pessoas. E depois eu comecei a estudar, eu mudar para Berlim, na capital. E meus estudos foi uma oportunidade de ir para outros países. Então eu olhei qual opções eu tinha. E eu queria ir fora da Europa. E não tinha muitas opções, porque eu queria também um país de estar quente, com praia e sol. Ora, parece uma pessoa que está aqui na mesa também. Acho que sim, acho que a gente tem muito que ver. Está me lembrando, Gustav? Sim. Então, é muito claro, né, pessoal, essa diferenciação. Por exemplo, eu cresci num país tropical, naturalmente, e eu gosto muito de frio. Adoraria conhecer um país que fosse um pouco mais frio. Então, a gente tem um ditado aqui, no Brasil, e falamos que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Ou seja, a gente sempre acha que o outro é mais legal, é mais interessante, dá mais vontade de conhecer, justamente porque a gente está acostumado com o nosso. Então, vocês que vêm de um país um pouco mais frio, com um clima um pouco diferente. O Gustavo não gosta que fale que é frio, mas é muito frio. Para os brasileiros, com certeza. Para os brasileiros, com certeza. Vocês vêm para cá por conta do fator tropical, né? E eu espero que você esteja sendo muito bem-vinda, assim como o Gustavo, já falei. É um prazer para a gente, como brasileiro, ter vocês aqui, poder compartilhar da nossa cultura com vocês e poder ouvir um pouco mais a cultura de vocês, né? O Brasil é um país extremamente miscigenado, tem muitas culturas aqui, né? Você tem europeus, você tem asiáticos e tudo mais. E, claro, você tem sempre exceções, né? Você vai encontrar exceções aqui no Brasil, mas, de forma geral, o brasileiro adora novas culturas. O brasileiro adora o estrangeiro, o intercambista, justamente porque a gente tem muito a aprender com vocês. Então, espero que você esteja sendo muito bem-vinda. E a gente tem muito que aprender de vocês. Oh, rapaz. É uma troca de conhecimento, É uma né? troca de conhecimento, sem sombra de dúvidas. Então, vamos voltar ao ponto de você foi para Nova Zelândia, né? E depois voltou para Berlim para fazer a universidade. Sim. Certo? Você pode citar para a gente, pode ser o nome em inglês, sem problemas, do curso que você fez? Meu curso dá Public and Non-Profit Management. Então, dá um curso de administração, geralmente. Sim, naturalmente é um curso de administração mais voltado a ONGs, né? Seriam aqui a organizações não governamentais, sem foco no lucro e tudo mais. Que não é, por exemplo, no curso de administração aqui da Unifor, um fator interessante, né? Nós não temos tantas disciplinas voltadas a isso. Nós temos, por exemplo, experiência de gestão organizacional 1, né? Não sei se o Rafael teve essa disciplina, acho que não. Não tive não. Né? A gente foca um pouco mais na parte de ONGs e afins. É porque, querendo ou não, contabilidade puxa mais para o lado tributário, né? No caso, ONG tem seu lado tributário, obviamente, mas é mais para o setor governamental. Sim. Não é nem de ONG mesmo. É no sentido do tributo, né? Entendi.
O Gustav, nos primeiros podcasts, a gente perguntou como que foi esse projeto de chegar até o Brasil. Você me falou que, através do seu curso, naturalmente, você tinha a possibilidade de conhecer outros países, outras regiões, outras culturas, e você queria muito vir para a América Latina, né? América Latina, um país um pouco mais tropical. Uhum. Mas aqui a gente tem diversos países. Nós temos Colômbia, nós temos Peru. Uhum. Por que o Brasil? Por que, de fato, o Brasil? E, mais especificamente, por que Fortaleza? Porque eu fui a única faculdade da América Sul e tinha uma... eu fui na lista da minha faculdade porque tem partnerships. Uhum. Convênios, assim, Em traduzindo. convênios. E só tinha uma na América Sul. Então, eu via Fortaleza, dá na praia, dá na noite, 30 graus, eu vou. Espertinha. Tá gostando de Fortaleza? Já conheceu outras cidades aqui no Brasil? Sim, na férias da faculdade, eu viajei um pouquinho para São Paulo e Rio. E também eu viajei um pouco na norte já, no Jeri, Canoa Quebrada, Sabe o que é interessante? Guaramiranga. Vocês foram a Jeri, vocês foram a Canoa Quebrada. Eu nasci aqui, eu nunca fui a Jeri, eu nunca fui a Canoa. Há Ai, que muitas legal. pessoas aqui, não é? foi? É muito interessante. O pessoal de fora vem, aproveita, às vezes muito mais do que a verdade. gente que mora aqui. Interessante. E quando você foi, por exemplo, para São Paulo, né? Você notou alguma diferença? Questão climática e tudo mais, questão de paisagem? Porque eu lembro que o Gustav também teve essa opção, né, Gustav? De ter ido para São Paulo. Sim. Duas universidades em São Paulo e só uma universidade em maravilhosa Fortaleza. Mas é um marqueteiro mesmo, viu? Aprendeu bem. Então, ele aprendeu bem, esperto demais. Então, um dos fatores de preponderância, né, Gustav, de ter escolhido aqui em Fortaleza foi o clima, foi talvez a tropicalidade, né, de Fortaleza. Também, mas eu sempre também estava acostumado de morar na cidade, só que cada cidade enorme, como é São Paulo, nunca me senti bem em cidades assim. Entendi. Conheci Londres e nunca gostaria de morar numa cidade tão enorme. Entendi. E São Paulo, se não me engano, é a cidade maior A maior cidade da América Latina. Certo. Isso. Então, não me sinto bem nos lugares assim. E analisando Fortaleza, eu sabia que o tamanho de Fortaleza e a localização sem dúvida. muito praiana, com clima quente, como tu falou, seria perfeito lugar para mim. Foi a mesma percepção que você teve, Amelie? Eu só tinha a opção Fortaleza. Não, eu sei. Mas na São Paulo também eu sinto de muito, muito grande. E muitas pessoas foi com muita pressa. Parece todo mundo corre na metro e muito trabalho, parece. Aqui muito mais relaxada, Sim. mais tranquilo. Sim, De fato, São Paulo é uma cidade muito comercial, né? Né, Rafael? Demais. Sim. Cara, São Paulo nunca fui, né? Já fui. Como você mesmo falou, é um brasileiro que nasceu aqui, né? Exatamente. E eu nunca fui, a Amelie já foi. Também já foi pra Ainda São Paulo? não. São Paulo não. Mas já saiu daqui do Nordeste? Conheci Bahia. Bahia, que aqui ainda também. fica ali no Nordeste. Que eu também não conheci Bahia, pra tu ver. Então a gente tem muito disso, mas eu tenho muito amigo de São Paulo e é realmente isso, cara. São Paulo é trabalho. De fato, é uma cidade que não falta trabalho na nossa perspectiva, naturalmente. Fui para lá, trabalhei lá e realmente é notório isso. Mas eu queria saber, voltando um pouco mais para o nosso projeto de intercâmbio, naturalmente, quando a gente inicia um projeto como esse, vou para outro país, a gente cria muitas expectativas, certo? Sonhos, a gente almeja muita coisa. Inclusive, era para eu ter falado isso há um tempo. Se a gente estiver falando alguma coisa que você não entendeu, apesar da Amelie falar muito bem português, viu pessoal? Tá aqui há 8 meses. A Amelie e o Gustav falam melhor do que nós dois juntos. Com certeza. Você pode perguntar pra gente, que a gente pega e dá outro sinônimo, outro significado, ou fala em inglês mesmo, sem problemas. Tá bom? Se a gente qualquer coisa,
Não tem esse problema. Então, eu queria saber um pouco das suas expectativas antes de vir para cá e se essas expectativas foram cumpridas. Se faz sentido, realmente foi realmente o que eu imaginei, foi melhor do que eu imaginei ou não foi melhor do que eu imaginei. Não tem problema também se não foi, né? Às vezes a gente coloca expectativas muito elevadas e isso acaba prejudicando um pouco até a experiência, né? Porque, enfim, eu queria que você falasse um pouco mais da Meli antes de vir, tá ali com passaporte e tudo mais, já tá pronta ali para pegar o voo, muitas coisas que eu posso conhecer. E se essas expectativas foram supridas, foram minimamente supridas, faltam alguma coisa para ser suprida? Antes eu fui... Porque na semestre na Alemanha também tem diferentes tempos. Por exemplo, nosso semestre finalizar na final de fevereiro. E a semestre aqui começar na fevereiro. Então eu fui como um pouco pressa porque meus provas todos foi na fevereiro. Então eu preciso de perguntar a todos os professores se está certo de fazer online e precisa de estudar muito para passar essas provas e essas coisas e fazer a vista e ver meu passaporte e essas coisas. Mas eu não tinha muitas expectativas. Muitas pessoas falam, mas você seriamente quer ir, é muito perigoso lá. Pessoas não falam inglês aqui. Sim, muito isso. Mas eu fui curioso, então queria ir. E quando eu fui, sim, tá muito diferente. Tem mais perigosidade, mas eu acho também mais pessoas falam de muito perigoso. Então, quando chegar aqui e todo mundo fala tá perigoso, você tem muito tipo muito eu, medo. né? A primeira coisa que eu vi ela foi fazer uma brincadeira com isso. Como eu fiz com Gusto, qualquer outro intercambista que eu falo. E nesse momento eu devo perguntar, porque claramente, por exemplo, eu tenho muitos amigos que foram para intercâmbio, mas a maioria dos meus amigos decidiram ir para intercâmbio em outros países, são da Europa e decidiram ir para os outros países europeus, né? Porque é perto, é seguro e tal. O que achavam seus pais quando tu decidiu ir para o Brasil, fazer intercâmbio, onde, na teoria, às vezes na prática, é um pouco mais perigoso que na Europa? Coisa besta, pouca O que coisa. achavam seus pais? Sim, eles perguntaram muitas vezes se eu seriamente quer fazer isso, mas no final não foi um problema, eles só foi um pouco com medo, mas depois eu falei, tudo bom, não tem problema. Eu não sei. Eu acho a primeira 7 meses aqui eu morei com 2 brasileiras, então tinha muitas pessoas para perguntar como vai ser isso, pode ajudar com isso e essas coisas. Foi muito legal para conhecer bons lugares para ir aqui, essas coisas, onde precisa medo, onde não precisa medo. Geralmente eles falam, todos os lugares estão perigoso. Exatamente. Sim, mas sim, foi isso. E eu acho muitas pessoas falam de inglês, não muitas pessoas aqui falam inglês. E eu pensei, não vai estar essa ruim, mas eu acho que talvez foi um pouco pior de eu pensei, porque quando vai para a rua e fala com pessoas, ninguém fala inglês. Eu fiz um pequeno curso de português antes, mas só foi as básicos. Bom dia, boa tarde, obrigada. Mas não ajuda muito quando pessoas falam com você na conversa. As gírias cearenses, né? As gírias cearenses, o principal. Então, tipo, tu teve mais tu conseguiu desenvolver melhor esse português aqui no Brasil, no caso. Sim, definitivamente. Que tu até comentou que tu namora um brasileiro, né? Sim. Você conheceram antes de vir pra cá ou aqui mesmo? Não, aqui mesmo. Conhecemos na praia. Olha aí, rapaz, coisa boa. Ótimo canto pra conhecer, viu? Sim. Ótimo canto pra conhecer as pessoas, pessoal. O amor está no ar, né? Cara, e que legal.
Que legal. Dança, gatinho, dança. Ui. E é muito legal isso, porque muitas pessoas têm medo de ir para outros países por conta da barreira linguística, né? E tem muito receio, eu não vou... Até a gente conversou pro Japão, porque o japonês é muito complicado. Eu até mesmo falei pra ti que o alemão também é muito complicado, mas você chegando lá, você vai ter que se virar e eventualmente você acaba aprendendo, né? O Gustav já foi completamente diferente, ele já sabia português, né, antes de vir pra cá. Eu achava que sabia português. Eu cheguei aqui e aconteceu que aparentemente não falava como eu achava. Não, cara, que é isso. Com uma semana de aula eu já tava te entendendo tranquilamente. Muitas gírias, né, Gustavo? Muitas gírias. Demais. Eu realmente repensei a minha imaginação do meu português quando cheguei. Sim, nós que estamos recebendo os intercambistas, claro, né, algumas pessoas não, mas eu falo por mim próprio é ótimo, enfim. Eu tento reduzir a minha quantidade de gírias, porque eu sei que eu tenho muito esse regionalismo, né, por assim dizer. E falar um pouco mais espaçado. Às vezes eu até vou mandar alguma mensagem pro Gustav e eu abrevio algumas palavras. Aí eu pego e me lembro, não, deixa eu botar a palavra normal completa, mesmo, né? Completa mesmo, que pode ter um efeito diferente. Mas voltando, chegando no Brasil, tendo essas expectativas talvez um pouco mais claras, mais sanadas, mais superadas ou não, caímos na Unifor, Centro Administrativo de Fomento, né, de Educação e tudo mais, que estou aqui desde 2015. Rafael está aqui desde quando? 19. Gustav chegou esse ano. Como foi essa primeira experiência aqui na Unifor? Como foi chegar no campus? Como foi ter contato com as pessoas, ter contato com os professores, com as disciplinas? Foi fácil? Foi difícil? Nem tanto? Teve auxílio de alguém, de algum buddy, de algum... de fato, como é que foi esse processo dentro da universidade? Me explica um pouco mais. A primeira coisa na faculdade, nós temos essa encontro com Brito e todas as outras pessoas, como as buddies, e ele explica como vai ser na faculdade, como funcionam os cursos, essas coisas. E na primeira semestre eu só tinha os cursos em inglês, então foi muito mais fácil para mim, porque eu não falaria português. E comparada de Alemanha, as coisas aqui estão muito mais fácil. E também temos diferente... por exemplo, nós temos só uma prova na final do semestre e aqui tem 3 diferentes, né? Então, nós não estudamos por 5 meses e a última vez na Alemanha todo mundo estudar até... Aqui é quase assim também. Só 3 meses. Não, pessoal. Brincadeira. Exatamente. Brincadeira. Mas é mesmo. Pode continuar. Sim. E a campus aqui muito bonita, muito grande. Minha faculdade na Alemanha é muito pequena, então a campus também é muito pequena. E por isso foi surpresa que bonita estar aqui. Foi um pouco difícil de encontrar, precisa de procurar por minha primeira sala de aula e essas coisas. Mas é engraçado que essa dificuldade não é só sua. Todo mundo tem esse problema. Foi pra mim também. Engraçado, quando minha primeira disciplina aqui na Unifor, eu não entendia muito bem a questão da sala e dos horários. Então eu fui parar numa disciplina eu estava no primeiro semestre, naturalmente, eu fui parar uma disciplina de 5º semestre. Quando eu cheguei na disciplina, tinham 4, 5 pessoas, e o professor falando, e eu não entendendo absolutamente nada. De uma hora ele me solta, não, pessoal, você sabe que essa disciplina é de 5º semestre? Opa, 5º semestre? Eu não sabia que eu estava tão adiantado assim. Já entrei tão na frente assim? Então aí eu percebi, poxa, eu tô na sala errada. Então aí, de fato, eu fui para minha sala, ele conseguiu me guiar. Então, realmente é um processo dificultoso para todo novo aluno, todo calouro, né? De fato, foi para ti dificultoso um pouco, Rafael? Cara, eu não tive esse problema que você teve, graças a Deus, senão eu teria ficado muito envergonhado.
Mas o meu primeiro semestre aqui na Unifor foi muito bom, maravilhoso, gostei muito. Eu sempre estudei de noite, então eu nunca tive muito esse contato, porque dizem que aqui de manhã parece um formigueiro, né? Ah, com O quê? certeza. Parece um formigueiro, é tipo de formiga aqui, casa de formiga, cheio de pessoas, né? E aí, à noite é mais reservada a galera que já trabalha também, né? Sim. Já é outra atmosfera totalmente diferente. E foi tranquilo, cara. Eu tive o mesmo problema com sala, acho que todo mundo tem. No primeiro momento, tem que ficar olhando... Gustavo deve também? Demais. duas semanas. Até hoje. Eu Até fui hoje o Gustavo- descobrir esse semestre que tem um aplicativo da Unifor, né? Unifor Online. Tem um mapa do campus bem bonitinho com os blocos. Rapaz! Eu não sabia disso. Eu fiquei assustado. Não, eu sabia desde o primeiro semestre. Pois é, eu não né? sabia. Isso teria me ajudado em muito. Sabia disso, Gustavo? Vai, tá vendo? O marketing Tá da vendo? Unifor... Não, brincadeira. É Precisando- engraçado. Realmente talvez pro intercambista que chega aqui, e se a gente compara com a pessoa que está saindo do colégio aqui, mesmo sendo brasileiro, tem essa diferença, né? De fato, você tem o novo a ser contemplado, você tem o que antes era sabido, era conhecido, hoje mudou e agora é de outra forma. Então, é natural que precisa de um aprendizado, precisa, às vezes até, o fato de morar aqui precisa de uma malícia, precisa de um traquejo. Eu tenho plena certeza que se eu fosse para Berlim, eu ia ter que reaprender a conviver, a me relacionar com as pessoas, né? Para a Polônia da mesma forma. Todo novo ambiente, por si só, é um novo desafio, né? Mas, sem sombra de dúvidas, é um desafio válido, né? O ser humano, ele é movido a desafios, ele é movido a coisas novas. Ele é movido a sair da homeostase, né? A sair do que já é concebido, do que já é conhecido, justamente para desenvolver, para evoluir, né? De fato. E eu estava até comentando com o Gustavo, se eu não me engano, no Fora, ou foi num dos episódios do podcast, que eu sempre tive muito interesse em conhecer novos países e tudo mais, mas não tive a possibilidade. Então, para a gente, volto a dizer, ver vocês vindo para cá, conhecer, beber da nossa fonte, por assim dizer, conhecer o samba, conhecer a caipirinha, Futebol. o futebol, o forró e tudo mais, é muito legal porque eu me vejo em vocês, né? Então, enfim. Aí eu queria que você citasse um pouco sobre as diferenças, né? Você citou que a sua universidade, ela era um pouco menor, né? Mas se você me explanasse um pouco mais as diferenças da Unifor para a sua universidade, talvez o modelo de ensino, os professores. Você falou sobre que é uma prova somente, né, no final do semestre. O que você nota de diferença? O que você acha que é melhor? O que você acha que poderia... que talvez não é tão legal e a gente poderia melhorar, seja de ambas as ocasiões, né? Não, a gente não está aqui para fazer juízo de valor, né? De uma universidade sendo melhor do que outra, enfim, mas de fato de promover o crescimento, né? O que você acha que a Unifor tem, que é bacana e lá poderia ter, e o que você acha que lá tem, que é muito legal e a Unifor poderia implementar, os alunos poderiam implementar? Eu acho geralmente as faculdades na Alemanha têm muitas diferenciadas, então eu só vou falar de minha, Sim. como é na minha. E nossos cursos têm muitas mais pessoas. Por exemplo, na outra semestre aqui, eu fui na uma disciplina de só tinha 3 pessoas. E na minha faculdade na Alemanha é sempre 30 pessoas mínimo, e já é muito pequena. Eu falei com uma amiga de mim, ela viajar para aqui, visitar de meus cursos, e ela disse, uau, é muito pequena aqui. Na meus cursos tem sempre 200 pessoas. É muito diferente. Sim. Então, porque nós temos muitas mais pessoas, eu acho que está um pouco menos de os alunos trabalham juntos com os professores. Nós temos isso também, mas é um pouco mais de a professor só fala desse assunto e talvez um pouco os exercícios, essas coisas. Sim. Hoje você está fazendo
disciplinas em português Também. e em inglês ou somente em português? Eu faço 3 cursos em inglês e 3 em português. Entendi. Quais são as disciplinas? Você quer falar pra gente? Capital, mercado em contexto global. Mercado de capital Mercado no de capitais contexto... em contexto global. Eu também faço essa, Você lembra do professor? Qual é o professor? Não sei, porque eu sou online e sou sim. UAD? EAD. Isso. Quais Sim. as outras? Uma outra da assessoria de imprensa. Legal, bacana. E a outra da avaliações financeiras e projetos e empresas. Tipo isso. Tipo assim. Tipo isso. Algo parecido com isso, Exatamente. Sim. E depois de chegar aqui no Brasil, quais são os novos projetos? Para cá, de fato, é prosseguir aqui no Brasil? Você já deu esse entendimento para a gente que a ideia era ficar somente 6 meses, né? Somente esse tempo resumido. Já se estendeu, ou seja, estamos recebendo bem os intercambistas. Você que é intercambista que está assistindo a gente, vem para cá também. Continua aqui com a gente. É muito legal ter aqui você conosco. Nós temos o Oscar ali, lá no cantinho, que não está aparecendo na câmera. Está sempre com sua máscara. Mas está com a gente. Mas está com a gente, sempre. Então, quais são os novos projetos? O que a Amélie planeja assim para o futuro? O que ela vislumbra? O que ela avista mais à frente? É continuar no Brasil? É se especializar aqui no Brasil? É conhecer outros países? Seja da América Latina, seja conhecer... enfim, ir para outras regiões, como a Ásia, enfim. O que você planeja aqui? Trabalhar? Me fala um pouco mais dessas perspectivas. Eu sou plano de só estou no Brasil, eu acho, porque o Brasil já é muito grande e talvez nas férias da faculdade vou viajar um pouco mais, já planei um pouco para novembro e, por exemplo, meus pais vão para Fortaleza na Natal, então vou mostrar como é aqui com eles. Legal. E também porque eu posso ficar aqui até março, porque minha faculdade na Alemanha começa em abril. Então, eu tenho 3 meses para viajar ou trabalhar, eu não sei ainda. Sim, mas eu acho que não posso trabalhar por causa da vista. E, sim, é isso. Entendi. E em relação a fazer amigos, a conhecer pessoas, a conhecer lugares e tudo mais, fala um pouco mais como que foi ser recebida, de fato, pelos brasileiros. Foi fácil? Não foi? Teve muito essa barreira do inglês, quando você não falava tão bem português? Porque na primeira semestre eu fui na cursos em inglês, então todo mundo fala inglês nos meus cursos. E por isso eu conheci muitas pessoas que falam inglês e nós falamos um pouco depois dos cursos, mas foi não fácil de fazer amigos com eles, eu acho, porque eles já têm uma vida diferente da faculdade. Sim. E por isso eu conectei mais com as pessoas internacionais, porque eles também não conhecem nada da cidade, podemos conhecer juntos e não tem nada outra para fazer também e viajar juntos e essas coisas. Então eu tinha mais amigos internacionais, mas também poucos amigos brasileiros. Mas agora eu estou namorada de um brasileiro, eu estou sempre com os amigos deles e saímos juntos e essas coisas. Então, agora eu tenho mais amigos brasileiros. Mas eu acho que está um pouco diferente. Não sei, nós fazemos diferentes coisas. Não sei, nós vamos juntos para a praia e quando vai com pessoas de Alemanha, vamos jogar uma coisa ou essas coisas e... Eles estão muito na celular, não sei. É um pouco diferente. Menos desenrolados. Mas talvez são as pessoas, eu não sei. Mas eu acho a energia tá diferente.
e não falam. E também eu estou aprendendo português e por isso eu não posso falar muito bom dos assuntos muito Específicos. muito específicos ou muito variados. Políticos. Não, mas aí político, acho que, né? Mas na verdade, por muitas vezes a gente comentou alguns assuntos um pouco específicos. Eu acho que você desenrolou muito bem. Sim. Lá Sim. fora ela eu tava até falando pra ela que eu achava que tu era o mesmo caso do Gustav. Já tinha vindo pra cá sabendo falar português, mas tu me dizendo que aprendeu aqui, eu fiquei... Esperta. É demais, pô. É bem difícil você conseguir, reiterando o que eu já falei, você conseguir desenrolar essa... Ainda mais no país, né? É uma língua tão diferente da sua. Mas também depende muito das pessoas. Às vezes pessoas falam muito baixo, muito rápido. Ora, falamos muito baixo, né, Oscar? Com a máscara, por exemplo. Brincadeira, pessoal. Só a gente fazendo brincadeira com background aí. É bom enfatizar que a gente, quando conheceu, a gente falava inglês. E agora, a Amelie é da Alemanha, eu sou da Polônia, e a gente fala português brasileiro. Muito Olha aí, melhor, muito interessante. melhor. Inclusive, eu queria fazer essa pergunta. Gustav, quando você escuta a Amelie falar sobre o Brasil, quando você escuta as experiências dela e tudo mais, você acha que se assemelham com as suas? Com certeza, com certeza. Você vivencia isso, talvez, claro, com suas diferenças e tudo mais, super normal, mas você acha que, no geral, a experiência do intercambista, ela segue uma rotina, por assim dizer, um pouco parecida uns com os outros e tudo mais? No certo jeito, sim. Sim. Mas, por outro lado, cada pessoa tem outro background, vem de outro ambiente e cada pessoa experimenta tudo um pouco diferente. Com certeza. Tem pessoas menos desenroladas, tem pessoas mais desenroladas. Então, acho que muito depende das pessoas que tu conhece aqui no começo, porque essas são as pessoas que vão te ajudar, vão te mostrar certos cantos da cidade. Eu ouvi que no começo, por exemplo, aqui tinha buddies que falavam, aqui é muito perigoso, melhor não ir para lá e tal. E tinha outros buddies que convidaram os intercambistas para esses cantos e os intercambistas achavam que legal, nossa, aqui vamos voltar, viu? Entendi. Realmente vai muito de caso a caso, né? Inclusive, por exemplo, a gente, né? Nós brasileiros, de fato, a gente tem perspectivas distintas, né? Apesar de crescer no mesmo território, talvez o Rafael tenha perspectivas distintas da minha, disposto sobre um mesmo fator, sobre o mesmo objeto. Enfim, eu queria voltar um pouco lá para a Alemanha. A gente pegar e fazer esse ir ali para um passado e saber como foi sua vida, se você teve vida profissional lá, se você já fez algum projeto no colégio, né? Se você já trabalhou, se você já fez algum trabalho voluntário, né? De fato, se pudesse explanar para a gente, seja no período de faculdade mesmo ou no período de colégio, se você já entrou em algum projeto, né? Que lhe promoveu alguma experiência. E, principalmente, como é que foi essa experiência? Se foi uma experiência bacana, se foi legal trabalhar com as pessoas, enfim. Eu já trabalhei em muitos diferentes lugares, mas só foi porque eu queria ganhar dinheiro por essa coisa, por exemplo. Por exemplo, quando eu fui para o colégio, eu trabalhei numa feira e vendi queijo. E também eu ensinei crianças como de fazer ginástica. E quando eu terminei a colégio, porque eu queria ir para Nova Zelândia, então eu fiz um trabalho uma call center. No call center? Okay. E trabalhei lá por 3 meses para ganhar dinheiro para ir para lá. E quando voltar, eu trabalhei numa produção de salada e peixes, muito grande, tipo baldos, 5 quilos.
Sim. Foi muitas diferentes experiências, porque fui geralmente trabalhos com pessoas que não tinham uma graduação da faculdade, não tinha dessa educação. E foi interessante de ver como eles vivem essas coisas. Sim. E o que você acha que você conseguiu tirar de exemplos positivos? E até, assim, coisas que você pressupõe que você faz o possível para não repetir e tudo mais. Qual foram os aprendizados que você conseguiu tirar desses trabalhos, desde vender queijo, desde trabalhar com a produção de peixe, até ensinar, né, crianças a ginástica? O que você acha que você agregou, que você aprendeu, né, nesses exemplos? Quais desses foram mais importantes, teve maior relevância na sua carreira, e como que isso ajudou ao projeto de vir ao Brasil, se de fato ajudou, de fato, né? Se você pretenderia, tudo bem que você tem essa questão do visto e tudo mais, talvez voltar em março do próximo ano. Acho que sim. Não sei se você pretende resolver isso para continuar mais tempo, ou se você volta para a Alemanha e depois volta para o Brasil, né? Mas como que esses exemplos tem te auxiliado na sua carreira? Enfim, você é bem jovem, né? Você tem 21 anos, faz 22 esse ano? Sim. Não, eu já fiz 21. Já fez 21. Como que esses projetos, né, apesar de serem trabalhos que por exemplo, não foram com pessoas da universidade e tudo mais, como que eles te ajudaram? O que te fizeram aprender, né, algo que você podia compartilhar com a gente? Eu acho todos esses trabalhos foi mesmo importante, porque não foi muito importante para meus estudos, porque sempre foi um setor muito diferente. Mas eu acho todos os trabalhos e todos os lugares onde você vai, você não conhece outras pessoas, você não sei como é, você não sabe como é, você vai aprender como de acostumar com uma situação, você não sabe como é. Então, eu acho sempre você ganhar quando você trabalhar em um lugar. É isso. Então, você indicaria as pessoas, sejam de fato intercambistas ou sejam os próprios brasileiros, a realmente se engajarem em projetos novos, em coisas diferentes, de fato. Aquele negócio que a gente estava comentando, né, de sair da mesmice. Você acha que você indicaria, né, isso para as pessoas? E eu queria também saber se você pudesse passar uma mensagem para os seus colegas da Alemanha, não sei se eventualmente estariam assistindo a gente ou não, ou para os próprios intercambistas, pessoas de outros países que pensam em vir para o Brasil, que pensam em, talvez até os brasileiros que querem ir conhecer, né, outros países, a Alemanha. Você indica de fato, como que você acha que agora você já está ciente das dificuldades, né? Nem tudo é só coisa boa. Tem a parte ruim, né, Gustav? Às vezes está distante da família, às vezes a saudade. Eu estou acostumado para isso. Pronto. O homem vive viajando, né? É um cara desligado. Ele vive viajando, aí é difícil, pô. Realmente é difícil. O Gustav é um caso à parte, né? Mas se você pudesse dar um conselho para os intercambistas de quaisquer países que sejam, como que você aconselharia a pessoa realmente ir conhecer novas culturas? Como que você passaria essa mensagem? Eu acho na casa da Brasil, talvez Fortaleza em especial, é muito importante de aprender um pouquinho português antes de você vai, porque a vida vai estar muito mais fácil. Por exemplo, eu tenho uma amiga aqui, ela não sabia nada de português, ela não fez um curso aqui, ela não está fazendo um curso, então ela não vai acontecer outros brasileiros e é muito difícil para ela. E acho que está muito importante. E também precisa de saber um pouquinho como vai ser no país. Por exemplo, a segurança
e, não sei, a comida, essas coisas, porque quando você não sabe nada do país, você pode estar muito triste, porque você não vai, nada vai acontecer o que você queria de ver. As expectativas, né, que a gente estava falando. Sim. Então, tipo assim, você acha que você conseguiria lembrar de algo, assim, em específico que você aprendeu aqui no Brasil, que realmente o Brasil tenha lhe trazido, de fato, alguma experiência, algum conselho, talvez, né? Alguma pessoa que você tenha conhecido. Se você pudesse citar pra gente alguma situação que você vivenciou aqui no Brasil, que, poxa, eu vou lembrar disso quando eu voltar para a Alemanha, eu vou lembrar disso quando talvez eu vá para outro país, talvez eu até volte, né, para cá, resolva a questão do visto, enfim. Alguma experiência que você pudesse contar pra gente que foi marcante aqui no Brasil, aqui no território brasileiro. Por exemplo, eu acho as pessoas que eu conheço agora, eles não têm muito dinheiro, mas sempre quando nos encontramos com uma pessoa que mora na rua e perguntar por dinheiro, eles sempre ajudam, né? Ajudam. Entendi. E não tanto faz que eles têm muito dinheiro no banco, não. Eu acho que é uma coisa muito boa, porque não sei, R$2 não vai fazer uma diferença, você vai sobreviver. Eu gosto muito disso. E também, aqui, muitas pessoas estão muito mais relaxadas e sem pressa. Eu acho também, especialmente porque pessoas na Alemanha têm muito... pensam muito do tempo e estão sempre muito... precisa de fazer esse jeito e vamos planar. Entendi. Sempre. Com muita pressa, né? Às vezes é muito bom de planar um pouquinho. Sim. Às vezes é um pouco difícil aqui, quando pessoas não sabem como nós vamos fazer. Mas um pouco eu gosto de ter... Sem nada de planar, vamos fazer isso ou vamos fazer isso. Vamos ver. É uma boa pensamento, eu acho. As aulas aqui na Unifor, rara vez começam a tempo, né? Então, nós brasileiros temos um pouquinho de problema com horários. Mas coisa besta, é só um pequeno detalhe. Marcou 7h, 9h30. Gustavo, eu também queria estender essa pergunta para você. Se você pudesse dar um exemplo, né, de alguma experiência que você passou aqui no Brasil, que foi marcante para ti, cara, que te trouxe... a conhecimento, que te agregou, que te fez crescer, que te fez amadurecer, que talvez você levaria para outro país, talvez você continuaria aqui de fato e pudesse passar isso à frente, talvez você chegue para a galera da Polônia e diga, olha, eu vivi isso lá no Brasil, se você pudesse contar uma, qual você contaria? É uma pergunta muito difícil. Aqui é só pergunta difícil, viu? Digamos, de qual área da vida você precisa uma experiência? Qual você quiser. A que mais te marcou, cara. Tu tem que indicar. Tudo bem, de autoconhecimento. Autoconhecimento, de crescimento pessoal, né? De fato, que você se lembre assim e você pense, poxa, aqui, nesse momento, eu aprendi alguma coisa, eu sou uma pessoa melhor. De fato, eu sei que você está pensando muita coisa aí, mas claro que coisas que possam ser faladas no podcast. Então, eu nunca tinha amigos gays. Certo. Antes, nunca. E aqui conheci vários amigos gays e aprendi muito deles, na verdade. Também comecei a pensar um pouco do outro jeito. E acho que isso é algo que fez a maior diferença na minha vida aqui. Legal, isso é bem legal, cara. Isso é bem legal. Eu acho também a religião, porque muitas conversas aqui, muitas pessoas falam de graças a Deus ou sim. E até não sendo religioso, exatamente, não é legal? A pessoa fala isso, é normal, é como se fosse uma gíria. Às vezes pessoas que não acreditam, né, que são ateus, que são agnósticos, falam essa gíria de fato, graças a Deus, amém e tudo mais. Mas é engraçado, porque
nós não falamos muito da religião e talvez aqui não muitas pessoas falam também, mas tem essas coisas de estar normal na conversação. Sim. Acho que é engraçado. E também muitos amigos meus falam muito, todos os dias falam, leem coisas da Bíblia. Sim. E nunca na minha vida tinha essa experiência porque eu não creio em nada. Entendi. E eles não queriam de eu crer o que eles creram, mas ainda eles falam. Eu preciso de acontecer o que eles pensam. E eu acho que é interessante. Você acha que, apesar de você não acreditar, você acha que agrega a sua vida? Você acha que é legal, uma experiência bacana? Sim, porque... Você gosta disso? Eu gosto. Entendi. E por final, pessoal, eu queria fazer um rápido bate-bola, né, com nós dois queridos intercambistas aqui. É super simples, pessoal. São perguntas rápidas, né? 2, 3 perguntas. Para entender com respostas rápidas também, o objetivo é esse, o que de fato vem à cabeça. Da mesma forma que eu fiz agora, né, de perguntar experiências. E, claro, a gente teve uma resposta um pouco mais prolongada, mas talvez respostas um pouco mais curtas para a gente ter um entendimento melhor de qual a perspectiva do estrangeiro sobre o Brasil. Então, eu queria perguntar melhor comida brasileira e a pior também. Primeiro a Amélie, depois o Gustav. Pode falar, viu? Pode falar sem problemas. Não, aqui ninguém vai julgar. Julgamento. A gente rodízio de carne. Rodízio de carne. Picanha, com Picanha. certeza. Melhor? Sim. E gosto de colocar farofa em cima. Aí sim. Aí é um cearense mesmo. Qualidade. E o pior? Exemplo que você não... Talvez não necessariamente pior, mas que você não gostou tanto assim. É que não teve uma experiência boa, né? A primeira experiência pior... Na verdade, foi a primeira noite que cheguei. Carne do sol. Carne do sol. Mas, agora tenho que mudar isso, porque... Simplesmente a primeira carne do sol que eu comi foi péssima. Entendi. Porque há pouco tempo eu comi carne do sol preparada no outro lugar. Certo. Eu pensei, isso é carne do sol? Aham. Sim, isso é carne. Então muito bom. Adorei. Eu nunca mais queria pedir carne do sol, mas na verdade... bem preparado é muito bom. Com certeza. Amélie, uma experiência culinária, algo que você comeu aqui, que você não tinha comido antes e você achou muito bom? Eu gosto muito de tapioca. Tapioca com leite de coco, aquela pequenininha ou aquela grande, aberta? Eu gosto com leite de coco também, mas normalmente eu faço com queijo e ovos. Sim, entendi. Então, bem tomate. Tem seu valor, hein, Rafael? Demais, rapaz. E alguma comida que você não achou tão legal, que talvez é um pouco diferente? Pão de queijo. Eu Pão não de gosto. queijo? É mesmo? Cara, e pior que não é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falando isso, de pão de queijo. Tomara que não esteja nenhum mineiro assistindo a nosso Tomara. episódio. Vamos lá, mais um bate-bola. Ritmo brasileiro. Pé na areia, caipirinha, água de coco, a cervejinha. Então parece que pro Gustav um sambinha é bom, Gosto. né? É o homem do samba. É o homem do samba, um pagodezinho, Gustav? Gosto. Amélie, o que você acha interessante da cultura brasileira em relação à música? Teve que você achou legal, você achou dançante? Aprendeu a dançar? Alguma coisa aqui? Nossa. Sim, um pouquinho, mas não muito. Eu acho funk muito engraçado, porque todo mundo sabe como de dançar. É muito engraçado. Sim. O funk em específico, um forrozinho, já conseguiu dançar? Já viu? Gostou? Sim, eu gosto de tudo, eu acho. Eu não tenho diferença, mas eu não consegui de aprender a forró ainda. Entendeu? Ainda, muito bem. O ainda é muito importante. Tem Rafael, quer fazer um bate-bola, uma perguntazinha rápida? Cara, putz, aqui... Peguei desprevenido. Pegou total desprevenido. De calça curta. Demais. Mas eu acho que é muito legal ter tocado nesse assunto, né, de experiências, porque o intercâmbio é isso, né? Sim, sem dúvida. É querer acrescentar experiências num país novo, como a Amélie falou. Ela queria muito vir para um país
totalmente diferente da Alemanha, e realmente o Brasil é um país totalmente diferente da Alemanha. Questão de costume, comida, pessoas, é uma experiência que o intercâmbio, eu acho que deveria ser mais acessível para as pessoas, deveria ser Com que certeza. alguém, tipo, pelo menos na vida, assim, você conseguisse ter essa experiência, porque é de transformar. O Gustav aqui é outra pessoa, acredito eu, que com quando ele certeza. chegou é Com uma certeza. pessoa mais diferente, assim, também como a Amélie, o Oscar, que também está aqui pra gente na sala. É uma experiência que eu também gostaria de fazer no futuro, assim, próximo. Sem dúvidas, sem dúvidas. E por último, eu gostaria que vocês olhassem para aquela câmera ali e pudessem falar com os intercambistas e, nesse formato de bate-bola, né, dessem uma dica, talvez um conselho, seja sobre a cidade, seja um local específico, seja uma comida, seja uma experiência que, se a pessoa tem o projeto de vir para cá, ela não pode esquecer. Ela não pode esquecer de aproveitar, de fato, isso. Primeiro aí o Gustav fala qualquer coisa que vier à mente, qualquer exemplo. Então, eu comecei aqui minha aventura em Fortaleza do jeito bem forte, e para todo mundo, para cada estudante que chega aqui, eu recomendo chegar antes de mais ou menos 20 de julho para poder ir para a festa com o nome Fortal. Eu sabia que ele ia dizer isso. Choque cultural de uma vez. Se vocês É gostam logo uma do bomba choque já. cultural, eu gosto muito, e gostei ainda mais do choque cultural na festa Fortal. Recomendo muito. Olha aí, pessoal. Amélie, você teria uma experiência como essa? Talvez um local, um restaurante que você acha muito legal, gostou bastante. As praias, na praia que você conheceu seu namorado. Justamente. Aquela praia é muito boa, aquela praia é muito legal. Algo que você se lembre, assim, bem rápido, não tem resposta certa, não tem resposta errada. Algo que você se lembre que, se você pudesse indicar para uma amiga sua lá da Alemanha, olha, você tem que colocar isso no seu projeto. O que você indicaria? Eu não sei de ter um local, mas eu acho que é muito importante de, ainda quando pessoas falam é perigoso num lugar, vai testar como é, porque muitas vezes não é perigoso. Vai, não leva o Sim, celular sim. também. Vai mais com cautela, Cautela, também. assim. Vai dar certo. Fica perto da polícia. Mas eu estou 5 dias da semana, estou na uma praia onde todo mundo fala é muito perigoso. Eu conheci todos meus amigos lá, é muito legal. E quando eu não fui lá, eu nunca conheci essas pessoas. E eu acho que é muito importante de, às vezes, não ouvir de as pessoas de uniforme falam. Muito bem lembrado. Né? Bom, então a gente vai finalizar nosso podcast. Queríamos agradecer definitivamente a esse nosso terceiro episódio, né? A você que está assistindo a gente, a todo mundo que possibilitou esse projeto. Né? Queríamos agradecer a equipe do Carlos Magno também, do semestre passado, que passou essa bola para a gente, né? E confiou, né, na nossa ideia. Nós realmente queríamos fazer algo um pouco maior, né? A gente queria implementar as nossas ideias, queria colocar a nossa cara, mas sem perder de fato a essência, né, Rafael? Sim. Do Papo de Projetos. Queríamos agradecer ao professor Paulo Pinho, né, Com certeza. O nosso principal patrocinador, com né? certeza, nosso patrocinador. Muito obrigado, professor, por induzir, né, a gente a trabalhar nesse projeto, a possibilitar experiências como essa, né, Amélie? Que essa troca de conhecimentos que estamos tendo, tanto a gente contigo, você com a gente, né? Queríamos agradecer a disciplina, no geral, de gestão de projetos, né? A disciplina que nós estamos fazendo. Gostaríamos de agradecer enfim, eu em particular, ao curso de administração, ao coordenador de administração, né? O professor Josimar. Um abraço, professor. Muito obrigado por todo o apoio, né? Muito obrigado por ir na nossa sala, acreditar no nosso projeto. Muito obrigado por entender o quão importante é isso, né? Para a gente como aluno, para formandos, para a universidade, né? E Sim. estender nosso agradecimento também para todo o CCG, né? Para toda a coordenação da Unifor, a professora Dani também, né?
por essa possibilidade, né, que a Unifor nos dá, né, de nos aprimorar cada vez mais. Eu vou abrir espaço para todos os meus outros colegas, né, para fazer os agradecimentos, né? E quem sabe, só queria mandar aí que vem coisa boa pela frente. Talvez esse não seja o último, viu? Só Essa talvez. informação eu tô recebendo agora também. Exatamente, rapaz. Aqui é só o spoiler aqui saindo do forno. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Eu, como gestor do grupo do Papo de Projetos em relação ao podcast, me sinto lisonjeado por trabalhar com todo esse time. Muito obrigado, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado. Muito obrigado, Gustav. Foi um Muito prazer. obrigado, Oscar. Muito obrigado a Tati. Muito obrigado a Mariana. Muito obrigado a Larissa, né, que não pôde estar presente. Muito obrigado ao Júlio, que infelizmente está doente também, não pôde estar presente. Todos vocês foram de suma importância para esse projeto acontecer, né? De fato, todos os problemas foram resolvidos graças a vocês, não foi graças a mim, sem Também sombra foi. de dúvidas. Todo mundo tem uma participação nisso. Todo mundo sejamos trabalhou, honestos. trabalhou muito bem e eu sou muito grato, de todo coração. Agora eu tô falando assim, o Eduardo mesmo, muito obrigado por todo mundo Obrigado, cara. que possibilitou isso, né? Vou abrir espaço para vocês e aí a gente se despede. Muito obrigado, Amelie, mais uma vez por estar aqui com a gente, viu? Um prazer. Rafael, quer... Pode ser? Cara, sendo bem breve, né? Pra poder... Já estamos finalizando. Eu acho que foi uma experiência... Tava falando de experiência, eu vou falar agora da experiência minha com o podcast. Já tinha tido com os amigos meus, mas agora foi outra coisa totalmente diferente, porque toda com estrutura, né? E a oportunidade de conversar com pessoas que eu não teria conversado antes, porque eu não teria acesso, né? Que foi o Carlos Magno. A galera acho que não sabe, eu que fui responsável por estar fazendo o roteiro. Sim, né? sim. Foi o supervisor do briefing. Das nossas conversas. E eu tive conversa com cada entrevistado aqui, mais no backstage. E eu achei muito legal porque foram conhecimentos adquiridos que eu não teria se não fosse a disponibilidade que o professor Paulo Pinho deu à automação, não. Como é que eu posso tá falando? A independência da gente estar fazendo esse projeto, né? Ele era mais só um conselheiro ali do que, de fato, um gestor. O gestor é o Eduardo, aí, como ele já falou. E tá trocando essa ideia com pessoas novas, com a Amelie, ter conhecido um lado a mais, assim, de um país que eu queria ter ido, que é a Alemanha. E que eu acho que vai ser importante para todo mundo que escutou, que vai escutar, né, o nosso podcast. E que vai agregar ainda mais para a semana de palestra que a gente vai ter. Com certeza, com certeza. Eu vou falar isso no final, antes de se despedir. Gustav? Eu quero agradecer sobretudo para você que está assistindo nosso episódio, já é terceiro. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. A gente realmente queria agregar valor para a sua vida, tanto quando se trata de conhecimento na área dos projetos, tanto como experiências de intercâmbio, que a gente falou várias vezes. Quero agradecer a Eduardo, o que foi para mim um líder. Eu acho que a palavra líder é a melhor. Foi um líder maravilhoso que conseguiu manter todos os processos, todas as tarefas feitas muito bem. E não quero que vocês esqueçam de vir para a nossa palestra, que vai ter lugar daqui a pouco, dia 31 de outubro e dia 1º de novembro. Vai ter palestras muito bons. Então, se você gostou desses 3 episódios, eu tenho toda a certeza que você vai gostar ainda muito mais das palestras que vai ter aqui na Unifor. Então, não esqueça disso e fica ligado. Fica ligado, pessoal. Não se esqueça, dia 31 e dia 1º, certo? Nós teremos nosso simpósio, que também tem o mesmo nome, de Papo de Projetos, certo? Vem curtir com a gente, vem aproveitar com a gente. Segue a gente no Instagram, que tem mais informações, tá bom? Muito obrigado, Amelie, mais uma vez, muito obrigado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda mesmo ao Brasil. Muito obrigado a você que assistiu a gente. Muito obrigado ao nosso querido amigo, né, que é técnico aqui de som e áudio. Muito obrigado. Rufi, não?
Rufino, por possibilitar isso, né? Valeu mesmo, valeu a Unifor, valeu a você, valeu todo mundo, se cuidem e um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.